que eu vou postar essa semana e a gente vai abordar nele o último dos temas aí das atividades, que é o renascimento comercial e urbano, tá? Então acompanhem comigo, por favor. Bom, o renascimento comercial e urbano é um processo que ocorreu na Europa, tá? Entre o século XI e o século XIV e que está diretamente relacionado às cruzadas, que nós já vimos, tá? O renascimento comercial ele começa com as cruzadas, com a abertura das antigas rotas de comércio que tinham ficado esquecidas, né, na primeira etapa da Idade Média, a partir da grande circulação de pessoas que as cruzadas desencadearam, né, na Europa. Então nós temos aí, começam a ser organizadas feiras comerciais nos entroncamentos de rotas e estradas. Como havia uma circulação muito grande de pessoas indo e voltando, né, em razão dessas expedições, que eram as cruzadas, as estradas e rotas comerciais que antigamente eram utilizadas, mas que ficaram abandonadas durante a primeira etapa da Idade Média, elas voltaram a ser frequentadas. Isso somado ao fato de que as cidades italianas tinham conseguido acordos para trazer produtos orientais para a Europa pelo mar Mediterrâneo, fez com que na região de entroncamento de rotas, ou seja, onde as estradas e rotas se cruzavam, ali onde havia maior circulação de pessoas, fossem organizadas feiras de comércio, né, onde os mercadores iam vender todo tipo de produtos. A princípio, essas feiras ocorriam uma vez por ano, numa determinada época do ano apenas, mas com o passar do tempo, uma procura por esses produtos era grande. Então, as feiras começaram a ocorrer de forma fixa, permanente, em determinadas localidades. E isso fez com que, ali naquela região onde ocorriam feiras de comércio, fossem surgindo aglomerações urbanas, né? Grupos de pessoas que trabalhavam, de alguma forma, ligadas ao comércio, como os mercadores e também os artesãos, que começaram a se aglomerar, né, em torno das muralhas de castelos ou de abadias, recebendo a proteção do nobre ali para poderem desempenhar suas atividades profissionais. E aí são os chamados burgos, né, que surgem. Né? Então, o que são esses burgos? São aglomerações urbanas que começam a surgir nas regiões onde havia essas feiras comerciais que eu mencionei anteriormente. E aí os habitantes dos burgos são então chamados de burguenses ou burgueses, ou seja, aqueles que vivem no burgo. Em geral, eram majoritariamente mercadores e artesãos que viviam do próprio trabalho ali e tinham se estabelecido, portanto, nessas aglomerações que foram surgindo nas proximidades das áreas de feiras comerciais. A princípio, esses burgueses tinham que pagar impostos, né, para o nobre, que era proprietário daquelas terras. Então, eles estavam sob proteção desse nobre, mas também, em troca, tinham que pagar alguns impostos. Agora, à medida em que os burgos vão crescendo, né, vão adquirindo maior importância econômica, os burgueses começam a negociar com esses senhores feudais, com esses nobres, a possibilidade de transformar esses burgos em cidades independentes, que são as chamadas comunas, tá? Então, mediante o pagamento de um valor pré-estabelecido, o burgo conseguia um documento chamado Carta de Franquia, que lhe dava, a partir de então, autonomia, independência, liberdade de governo e de leis em relação ao nobre que tinha sido proprietário daquelas terras anteriormente. Então, juntamente com o renascimento do comércio, vem o renascimento das cidades, tanto a partir dos burgos que foram surgindo, quanto a partir da ocupação das cidades que tinham ficado abandonadas na primeira etapa da Idade Média. Muito bem, seguindo então. Esses comerciantes começaram a estabelecer associações, né? Começaram a fundar associações de mercadores, né? Que eram as chamadas ligas. O objetivo dessas ligas era fortalecer, claro, a atividade desses mercadores, né? A atividade comercial. Então, eles se uniam entre si, juntavam recursos, compravam, por exemplo, embarcações para poder transportar as mercadorias e assim iam desenvolvendo a atividade
comercial na Europa. Era comum também que cidades que viviam do comércio nesse período se unissem em associações que eram chamadas de Hansas, né? Então, a Hansa nada mais é do que uma associação de cidades mercantis, aquelas que vivem do comércio. Por exemplo, existia no norte da Europa uma associação muito famosa chamada Liga Hanseática, que reunia as principais cidades que controlavam o comércio em toda a região norte da Europa. E também os artesãos, eles se uniam em associações chamadas corporações de ofício. Elas têm esse nome porque as associações se organizavam por ofício. Então, por exemplo, vai haver uma corporação de ofício dos sapateiros do sul da França. Estou dando um exemplo aqui hipotético. Isso quer dizer que todos os sapateiros que atuavam naquela região, para poder desempenhar a sua atividade profissional ali, tinham que ser membros daquela corporação de ofício. E a corporação de ofício, ela desempenhava um papel de controle, tanto de quantidade quanto de qualidade daquilo que se produzia. Então, ela fiscalizava, né, também a atividade dos artesãos e estabelecia regras para que essa atividade fosse desenvolvida. Muito bem, seguindo adiante, tá? As corporações de ofício, elas também tinham a sua própria hierarquia interna, tá? Então, existiam três elementos aí dentro da corporação de ofício. Primeiro, a figura dos mestres artesãos. Os mestres artesãos eram donos de oficinas, né? Artesãos que já tinham uma certa experiência, que tinham conseguido juntar recursos suficientes para abrir a sua própria oficina artesanal. Então, eles eram o dono da oficina, portanto, os donos ali da matéria-prima utilizada e das ferramentas. Agora, esses mestres artesãos não trabalhavam sozinhos. Eles tinham auxílio dos oficiais, também chamados jornaleiros, tá? Então, aqui, oficiais e jornaleiros é a mesma coisa. Trabalhadores, né, artesãos que dominavam aquele ofício, mas que não tinham a sua própria oficina e que, portanto, trabalhavam para um mestre artesão e recebiam um valor por jornada de trabalho, um valor que tinha sido combinado antes entre eles. E, por último, havia a figura dos aprendizes, né? Aprendizes, como o nome já diz, eram indivíduos que estavam se iniciando na profissão, que estavam aprendendo aquele ofício, normalmente jovens, tá? Adolescentes, que trabalhavam juntamente com o mestre artesão ali, não recebiam nada em troca do trabalho, porque considerava-se que esses aprendizes estavam recebendo ali um conhecimento importante, né, do exercício da profissão, o que permitiria a eles mais tarde se tornarem oficiais e, quem sabe, até futuramente mestres artesãos, se conseguissem constituir a sua própria oficina. Tudo bem? O último ponto para a gente concluir essa aula é falar rapidamente sobre uma grande crise que assolou a Europa no século XIV. Então, quando a gente fala do renascimento comercial, a gente está falando de uma curva de crescimento do comércio, das atividades mercantis, ao longo do século XI até o século XIV. Mas quando chega o século XIV, aí essa curva de crescimento estanca e depois, inclusive, ela começa a decair cada vez mais. Porque a Europa passou por uma grande crise nesse período e essa crise se deve basicamente a três fatores. Tá? Primeiro, as baixas safras agrícolas. Isso porque havia períodos de secas prolongadas e também havia períodos de chuvas muito intensas que, da mesma forma, prejudicavam as plantações. Então, primeiro fator, as baixas safras, o que fazia com que a oferta de alimentos fosse muito menor, causando fome em várias partes da Europa. Segundo fator, as guerras, os conflitos militares que vão ocorrer nesse período. Vale destaque para uma guerra, em especial, envolvendo os reinos da França e da Inglaterra, que é a famosa Guerra dos 100 Anos. Né? Essa guerra, como o nome sugere, se estendeu por mais de um século, né? E assolou esses países europeus, contribuindo também para a crise do século XIV. E o último fator é a famosa peste bubônica, né? Que foi uma pandemia que atingiu a Europa nesse período, se espalhou muito rapidamente e
os conhecimentos dos europeus eram muito limitados em relação tanto ao funcionamento do corpo humano quanto aos conhecimentos na área de farmacologia, de medicina. Então, eles não sabiam como tratar a doença, né? Muitos até interpretaram essa doença como uma espécie de castigo de Deus pelos pecados humanos, entre outras coisas. Então, bom, em resumo, a peste bubônica se espalhou por toda a Europa e, num prazo curto de tempo, ela matou algo em torno de 1/3 da população europeia. Ou seja, muitas pessoas morreram, a população da Europa se reduziu drasticamente, o que impactou também o processo de crescimento do comércio, das cidades, etc. Consequências, tá, da crise do século XIV. Houve um aumento grande da exploração do trabalho dos servos, né? Os senhores feudais que foram afetados, a redução drástica da população diminuiu muito a quantidade de mão de obra disponível, né, para trabalhar na terra, porque muita gente morreu. E aí aqueles que sobreviveram à peste, à fome e continuaram trabalhando passaram a ser superexplorados, né? Passaram a ter que trabalhar muito mais para dar conta de produzir o necessário. E isso, obviamente, gerou uma grande insatisfação entre os camponeses que eram explorados e que acabaram participando, protagonizando rebeliões, revoltas, né, contra essa exploração de que eram vítima aí na Europa. Então tem duas revoltas que se destacam, tá? Na França, um conjunto de rebeliões camponesas chamadas de Jaqueries, e na Inglaterra, a rebelião de Tyler, como ficou conhecida, que foi uma outra revolta camponesa também que ganhou destaque na época. Por fim, é possível dizer que todo esse clima conturbado, todos esses problemas que a Europa viveu no século XIV acabaram contribuindo aí para um processo de centralização do poder nas mãos dos reis. Então, aos poucos, aquele mundo feudal em que o poder era descentralizado, era fragmentado entre os vários senhores feudais, foi desaparecendo. E o poder voltou a ser novamente centralizado cada vez mais nas mãos dos reis, né, que via-se na época essa centralização do poder como uma forma, talvez, de controlar melhor os problemas que estavam ocorrendo na sociedade, que estavam afetando as pessoas, de manter a ordem pública. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.